Bem, irmãos, depois desse período aí de oração, vamos aqui iniciar o nosso estudo, a nossa exposição, e hoje nós vamos iniciar uma nova carta, que é a carta de Paulo a Tito. Então, convido os irmãos aí para que possa abrir a escritura na carta do apóstolo Paulo, que escreveu a Tito, e vamos caminhar hoje aí pelos versos 1 ao verso de número 4. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Senhor, mais uma vez, me coloco diante da Tua presença, para que o Senhor me ajude a pregar com fidelidade a Tua palavra. E oro para que os que estão aqui ouvindo, começar por mim, possamos aprender um pouco mais do Senhor e aplicar na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Como disse, irmãos, vamos iniciar hoje mais uma série de exposição bíblica, né? Dessa vez na carta de Paulo a Tito. Uma carta também, assim como a carta de Filemão que estamos estudando aos domingos aqui, relativamente pequena, com apenas 3 capítulos. Carta essa situada naquele conjunto de cartas na Bíblia que podemos chamar de cartas pastorais, que são 3 cartas que Paulo escreve. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, que são aí os 2 pastores na fé, digamos assim, do apóstolo Paulo, a quem Paulo caminha com eles nessa labuta, não é? Então esses 2 aí, Timóteo e Tito, são 2 filhos na fé, o próprio Paulo faz essa referência aí, ou seja, são 2 homens que foram convertidos pelo ministério do apóstolo Paulo. E Paulo tem cuidado e orientado eles, seja olho a olho, porque eles se conheciam, caminhavam juntos, ou seja, por meio de cartas, como Paulo fez aí, escrevendo a primeira carta a Timóteo, a segunda, e agora essa que a gente está estudando aí, a carta de Tito. E olha que interessante, ao contrário do que muitos pensam, e apesar de serem chamadas de cartas pastorais, como eu falei aqui no início, Timóteo e Tito não eram pastores como a gente imagina hoje, pastores de igreja mesmo. Muitos acham que eles eram pastores de igreja, mas na verdade eles tinham uma outra incumbência, que a gente vai ver, se Deus quiser, hoje. Eles eram uma espécie de auxiliar do apostolado de Paulo. É um cargo que nós não temos hoje, não tem como a gente citar um nome, porque não existe mais esse cargo hoje. É como se eles fossem, só para os irmãos entenderem, vice-apóstolos. Por exemplo, Paulo ia com eles para uma determinada cidade, ia com Timóteo, ia com Tito, chegavam lá, eles plantavam uma igreja, depois Paulo saía, ia embora, e um deles, ou os 2, normalmente um deles ficava em uma determinada igreja para que eles continuassem cuidando daquela igreja que o apóstolo Paulo plantou. Mas não necessariamente, esse que é o ponto central aqui, eles tinham que ser os pastores da igreja. A incumbência de Tito e de Timóteo era como uma espécie de supervisor, preparar os presbíteros, que nós vimos aqui que são os pastores, para que esses pastores possam agora pastorear as igrejas plantadas por Paulo. Então é como se Timóteo e Tito fossem os supervisores. Paulo plantou, Paulo foi e falou, Tito, agora fica aqui, supervisiona tudo aqui. Paulo ia para outro lugar, Timóteo, agora supervisiona isso aqui. Então eles não eram pastores. Eles tinham um cargo que nós não sabemos o nome hoje, mas eles tinham essa incumbência aí de ajudar Paulo nessas plantações de igreja. Em relação a Timóteo, só para a gente ter uma diferença em relação a Tito, Timóteo nós sabemos que é um homem mais tímido, né, sem muita
força pastoral, sem muita presença pastoral, tanto é que Paulo precisa escrever para ele, animando Timóteo, falando para que ele não permita que ninguém venha a menosprezar por ele ser novo, um novo pastor, digamos assim, porque Timóteo parecia, pelo que a gente lê, ser aquele pastor mais retraído, onde quando as pessoas criticavam, ele dava um passo atrás, e Paulo escreve para Timóteo falando: Timóteo, ânimo, rapaz, não permita que ninguém fale a respeito da sua jovialidade. Agora, a gente não vê isso em Tito. A gente vai ver aqui que Tito já é um homem mais seguro de si, um homem já maduro, onde para determinadas circunstâncias Paulo chamava: agora é você, Tito. A gente vai ver aqui que quando Paulo precisou de alguém para ir lá resolver o problema de Corinto, quem que Paulo escolhe? Timóteo ou Tito? Paulo pega Tito e fala: Tito, é você. Timóteo não vai conseguir. Timóteo é útil para mim em outras coisas, né? Então Paulo confiava de fato em Timóteo, sabia que ele era um homem fiel, mas alguém que precisava de um incentivo por conta da sua timidez. Agora, se a gente for olhar 2 Coríntios 8, do verso 16 ao 17, nós veremos Paulo indicando Tito como um líder independente. Veja o que Paulo diz: mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. Aqui Paulo mostra como que Tito era um líder mais proativo. Ele foi voluntariamente, ele decidiu ir até vocês, não é, para resolver esses problemas aí, e não é à toa, como veremos mais à frente, que para essa mesma igreja de Corinto, como eu disse, quem Paulo mandou para resolver aquele quebra-pau, né, lá foi Tito. Os irmãos estão estudando aqui a carta de Corinto e sabem que a situação lá era feia, era muito feia. Partidos na igreja, irmãos que não esperavam outros irmãos na hora da ceia, um tomando assim na frente do outro, fornicação na igreja, relacionamento familiar na igreja. Então, era uma igreja com muito problema, e Paulo envia Tito para lá para resolver esse quebra-pau, né? Timóteo nunca ia conseguir. Mas veja que interessante, Timóteo era útil para outras coisas. Timóteo era aquele companheiro das horas difíceis, aquele que tinha o carinho maior de Paulo. Tanto que, quando Paulo estava em sua segunda prisão em Roma, segunda e última, não é? Numa situação já bastante delicada, sabendo que ia morrer, para que Paulo escreve as últimas palavras? Para Tito ou para Timóteo? Para Timóteo. Normalmente, nas últimas horas, próximo da morte, as últimas palavras são direcionadas para a pessoa que nós mais amamos, mais consideramos na vida, e Paulo escreve para Timóteo, porque era aquela pessoa mais amável, mais companheira de Paulo. E temos essa última carta do apóstolo, uma carta difícil de ler, né, quando sabemos o contexto, difícil, mas ao mesmo tempo gloriosa, porque vemos ali a fé inabalável de um homem. Ali no fim ele diz: eu combati o bom combate, Timóteo, terminei a carreira, guardei a fé, como se ele dissesse para Timóteo: Timóteo, faça o mesmo. Ele sabia que no final da vida quem precisava ouvir as últimas palavras era Timóteo, né? Siga firme, Timóteo, meu filho na fé. Então, veja, Timóteo e Tito, irmãos, são dois filhos na fé de Paulo, dois homens diferentes, com personalidades bem distintas, mas ambos fiéis. Deus usa tanto o extrovertido quanto o tímido, da mesma forma. Mas veja, infelizmente, muita gente hoje, eu digo muita gente mesmo, acha que os mais usados por Deus são os que mais gritam, são os que mais sapateiam, e tem todo esse movimento que nós conhecemos hoje nas igrejas neopentecostais. E quando alguém prega com mais timidez, como Timóteo, por exemplo, a igreja vai dizer o quê? Igreja fria, não é? Sem fogo, sem unção, pastor sem muita expressão, Timóteo que precisa sempre ter alguém ali incentivando, porque parece uma pessoa fraca. Mas Deus mostra por meio de Paulo que ele usa tanto pessoas como Tito para determinadas situações onde exige coragem, quanto pessoas como Timóteo, onde exige
companheirismo e caminhar, né, com mais fervor, digamos assim, com as pessoas. E ambos podem ser usados por Deus da mesma forma. Aliás, algo que eu cheguei a contar domingo para os jovens na EBD foi a respeito disso mesmo, da personalidade de um dos grandes pastores congregacionais que nós tivemos. Eu já citei aqui, creio que algumas vezes, Jonathan Edwards, talvez o maior pastor congregacional que nós tivemos, um homem que viveu ali no século XVIII e foi usado por Deus em grandes avivamentos naquele século, lá nos Estados Unidos. Mas veja, ele era um homem, se a gente for comparar, né, muito mais tímido do que a gente imagina que Timóteo fosse. Porque nós temos relatos mais próximos de como que era Jonathan Edwards nos seus sermões. Para os irmãos terem uma ideia, ele pregava o seu sermão lendo também, completamente, mas a forma como ele lia transparecia que ele se sentia desconfortável diante do público. As pessoas diziam que quando ele pregava, ele ficava o tempo todo com os olhos fitos no sermão, no esboço dele. Ele não conseguia nem olhar para o público, de tão tímido que ele era. Imagina um pastor assim. Imaginou? Um pastor assim. Ele está lendo, você acha que é uma coisa monótona, preparou o sermão da melhor qualidade, ele está lendo, mas ele fica aqui, tão concentrado aqui, porque se ele olhar para o público, talvez ele perca a concentração, que quem não estiver prestando atenção rapidamente se desliga, né? Então esse era Jonathan Edwards. Certa vez, irmãos, ele preparou um sermão para pregar, e esse sermão é conhecido hoje como o maior sermão da história do cristianismo, fora os sermões da Bíblia. O maior. Você vai estudar a história da igreja, desde a época lá, depois dos escritores bíblicos, a gente tem aí 21 séculos. O sermão que ele pregou é considerado hoje o maior da história. Esse homem. E aí conta a história que ele estava preparando esse sermão intitulado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Está disponível no YouTube, tem livro, tem tudo. E aí ele começou a preparar esse sermão, e 3 dias antes ele ficou em jejum, em oração, se preparando para pregar esse sermão. E no dia, ele sobe no púlpito, pega o seu esboço, coloca e começa a ler. Começa a ler o seu esboço, sem fitar o público. Da mesma forma. Depois de alguns minutos, ele começa a ouvir gritos na plateia. Ele continuava a pregar sem pestanejar, mas as pessoas começaram a pedir para que ele parasse de pregar. Ele estava falando da ira de Deus de uma forma tão poderosa que aqueles ouvintes sentiam como se o chão estivesse se abrindo e eles estavam tendo uma visão do inferno ali embaixo. Como se em qualquer instante o chão fosse engolir e eles fossem levados imediatamente para o inferno. E quem vai ouvir o sermão do Jonathan Edwards, o tempo todo ele cria uma imagem de que a única razão pela qual os impenitentes, os ímpios, não são jogados no exato momento no inferno é a graça e misericórdia de Deus. E ele começa a pregar, lendo, mas de forma tão poderosa que as pessoas começaram a pedir: por favor, para, Senhor Edwards, o que a gente faz para crer no Senhor Jesus? O que a gente faz para não ir para o inferno? As pessoas começaram a pedir e clamar antes que ele terminasse, sem que ele precisasse fazer apelo, perguntar quem quisesse aceitar Jesus. No meio do sermão, as pessoas começaram a pedir: a gente quer ser salvo. E conta a história que de longe, em outras esquinas, em outros lugares, as pessoas escutavam a gritaria dentro da igreja, né? As pessoas começavam a se agarrar nas pilastras, se agarrar nos bancos, porque de fato houve um avivamento ali. Talvez não, certamente, a gente nunca viu um avivamento. Algumas pessoas ousam dizer que o Brasil vive um avivamento, o Brasil não tem ideia do que é um avivamento. E naquele momento, naquele instante ali, finalmente ele parou de pregar. Ele não conseguiu chegar na parte onde ele apresenta a graça de Deus. Não deixaram ele terminar a pregação. Ele nunca terminou essa pregação, pecadores nas mãos de um Deus irado, em razão do avivamento que aconteceu ali, e houve uma conversão em massa. Essa conversão em massa passou para a cidade, que passou para a nação. Avivamento nacional.
O Brasil nunca viveu isso. Como começou? Um homem tímido que não conseguia nem olhar para a plateia. E aí, quando a gente olha para isso, isso quebra completamente o estereótipo do que a gente imagina. Né? E esse homem que foi responsável por grande avivamento, talvez não pregaria em muitas igrejas hoje, pela forma como ele pregava. Né? Um homem extremamente tímido, como Timóteo, mas também extremamente usado por Deus, porque o que importa para Deus não é a personalidade, mas é a finalidade, mas é a fidelidade, melhor dizendo. E em relação a Tito, irmãos, historicamente falando, temos poucas referências a respeito de Tito. Até agora eu apresentei aos irmãos a personalidade de Tito, o que ele fazia, e historicamente temos poucas referências. As poucas coisas que sabemos é que provavelmente ele esteve ali em Atos capítulo 15, naquele primeiro e grande concílio da igreja, onde a igreja se reuniu para decidir se os gentios que se converteram deveriam se circuncidar ou não. Estava tendo ali uma rixa, judeus falando que não deve se circuncidar, deve guardar os dias santos, o sábado, deve se abster de determinados alimentos e tem que ser assim. E Paulo, bem como outros cristãos ali, falaram que não, vocês não entenderam ainda a salvação pela fé. E aí, quando Paulo vai lá, relatado ali em Atos 15, a gente consegue ver por outros textos, por exemplo, Gálatas capítulo 2, verso 1 e Atos 15, verso 2, que quem estava lá? Tito e Timóteo estavam com Paulo. Esse foi aquele famoso concílio, né? Onde Paulo teve que ir para Jerusalém com Tito e Timóteo, depois da sua primeira viagem missionária, para mostrar que a salvação não era por meio das obras humanas, nada a ver com circuncisão, mas por meio da fé, e, portanto, não era necessária a circuncisão. E veja, irmãos, por que isso é importante? Tito não era judeu. Ele era grego de pais gentios, e na cabeça daqueles judeus, participando ali daquela assembleia, Tito devia ser circuncidado. Imagina o período que Tito estava passando ali, né? Mas, graças à influência de Paulo, ele escapou por pouco de não ser ali circuncidado, que seria uma experiência bem dolorosa e ruim para Tito, que não era judeu. E após esse episódio aí, só sabemos de Tito quando ele é enviado por Paulo para levar as cartas aos Coríntios. Ele leva tanto a primeira carta quanto a segunda carta, e ele leva justamente para que ele chegue lá e resolva esses problemas aí que nós conhecemos bem. E só no capítulo 8 de 2 Coríntios, Tito é mencionado 3 vezes como aquele que estava levando a carta, confirmando o que eu disse aqui, como companheiro de Paulo, indicando que Tito estava indo sob a autoridade de Paulo para resolver os problemas da igreja de Corinto. E para lá ele foi, e diz a história ali que ele foi bem sucedido na ajuda que ele tinha que prestar lá à igreja de Corinto. Até que finalmente chegamos ao local onde Tito estava quando Paulo escreve essa carta aí de Tito, ok? Essa carta que nós vamos estudar hoje, que é Creta. Tito está em Creta e Paulo agora escreve essa carta aí a Tito. Após Paulo ser livre da sua prisão domiciliar em Roma, ou seja, depois desses 2 anos aí, essa foi a primeira prisão, lembrando que Paulo foi preso em Roma 2 vezes. A primeira prisão, ele ficou lá 2 anos, uma prisão domiciliar, onde ele podia receber algumas pessoas. E aí que a gente entende por que na pregação de domingo eu falei que Filemão, que Onésimo, melhor dizendo, quando ele fugiu de Filemão e foi para Roma, por que ele pôde ser convertido pela pregação de Paulo? Porque Paulo estava preso, mas numa prisão domiciliar, onde ele podia receber visitas. Então, por isso que Onésimo ali foi convertido. Mas na segunda prisão de Paulo em Roma, aí o negócio já foi diferente. Masmorra, escuridão, foi uma situação tenebrosa e ele só saiu dali para morrer mesmo, decapitado. Okay? Mas a gente sabe que após essa
prisão domiciliar aí, ele sai de Roma, leva Tito, deixa em Creta e fala: Tito, agora você vai cuidar de Creta. Você já cuidou de Corinto, já cuidou de tantas igrejas, agora tem um outro problemão aqui para você resolver. Creta, ok? Então, Paulo leva Tito em Creta e deixa Tito lá em Creta. Você pode perceber isso aí olhando o verso 5, olha só. Olha só o verso 5 aí. Por essa razão te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Essa era a função de Tito. Um servo de verdade que estava disposto a ir onde fosse necessário para quebrar qualquer tipo de galho para o apóstolo Paulo. Ainda que fosse uma situação bem complicada, ficou difícil? Chama Tito. Ele é o homem corajoso para resolver essas situações aí. E Creta, irmãos, precisava de alguém que cuidasse deles e de alguém que constituísse presbíteros, que já vimos aqui na exposição de 1 Pedro, são pastores. Por isso que dizemos que Timóteo e Tito não eram aqueles pastores de igreja, mas os formadores de pastores, ou, para melhor entendimento, pastores de pastores. Ok? Essa era a função de Timóteo e Tito. Então, esse é Tito, e o local onde ele estava, quando Paulo escreveu, era Creta, uma ilha muito grande, formada por 100 cidades, irmãos. Imagina 100 cidades para Tito gerenciar, e a gente vê no verso 5 aí que nós lemos, que nessas 100 cidades ali tinha muitas igrejas. Né? Por isso que Paulo fala no plural, né? Para constituir presbíteros em cada cidade. Então, era um trabalho árduo, tinha muita igreja, e essas muitas igrejas eram diferentes, com pensamentos diferentes, e não é sem razão que a palavra que nós conhecemos hoje como sincretismo vem de onde? Creta. Sincretismo. E sincretismo é o quê? Uma mistura de pensamentos religiosos. Olha a situação de Tito, olha onde Tito estava, uma cidade, uma ilha de 100 cidades, onde tinha muita igreja ali, cada uma com um pensamento religioso diferente. Então a gente já consegue imaginar aí a situação delicada em que estava Tito. Essa talvez seja, irmãos, a razão de Paulo escrever essa carta não apenas para Tito, mas para todos, não é? Claro, principalmente para Tito, mas para Tito ler na presença de todos. Tinha muita igreja ali e dificilmente um homem só ia chegar ali com muita autoridade. Então Paulo envia Tito para lá e diz no início, a gente vai ver aqui, que eu sou o apóstolo Paulo, eu estou enviando Tito para ir, para que ele possa resolver esse problema, mas ele está indo sob a minha autoridade, que vocês honrem Tito e escutem o que ele vai falar a vocês. Okay? Então, sim, diante dessa introdução aqui, sabendo agora que o contexto e o pano de fundo de Tito é esse, podemos olhar agora para a carta de um modo mais geral e entender a princípio que nós temos aqui 3 capítulos, nós temos 3 direcionamentos em um tema só. O tema é, de todo o livro, a boa reputação que deveriam ter junto com a doutrina, ou seja, a boa reputação andando junto com a doutrina. Isso a gente vai ver mais para frente nos próximos sermões. Esse é o ponto central, teologia e piedade andando juntas, e direcionados aí em 3 áreas específicas. Capítulo 1, na vida em comunidade. Capítulo 2, na família e na vida individual. E no capítulo 3, na vida pública. E se Deus permitir, chegaremos ao final vendo como Tito deveria cuidar daquelas muitas igrejas sincréticas e que ensinamento podemos extrair para os nossos dias. Versículo 1, irmãos, diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Aqui nós temos uma novidade na apresentação do apóstolo, porque ele sempre se apresenta como servo de Cristo Jesus, ou servo de Jesus Cristo, mas agora ele diz servo de Deus. É uma novidade nas cartas de Paulo. Ele direciona sua servidão diretamente a Deus
pai, algo que quem fazia isso eram os antigos, os profetas, os reis, os patriarcas, todos aqueles a quem os judeus consideravam pessoas importantes, usavam o título servos de Deus. Então é bem provável que aqui Paulo esteja trazendo para si aquela mesma autoridade dos antigos homens de Deus, que todos respeitavam, dizendo, olha, eu tenho a mesma autoridade lá de Moisés, de Abraão, eu sou servo de Deus. Vocês sempre ouviram que eles eram servos de Deus, eu também sou. Então Paulo traz essa autoridade logo em seguida. Ele diz que essa autoridade, claro, era por intermédio de Jesus Cristo. Veja, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Isso significa que a autoridade de Paulo não era apenas no mesmo nível dos homens do Antigo Testamento, mas também no mesmo nível dos apóstolos, Pedro e tantos outros apóstolos ali conhecidos. Isso porque, como nós sabemos, havia muita dúvida em relação se Paulo era apóstolo ou não. Por exemplo, a segunda carta de Paulo a Corinto, Paulo escreve para combater aqueles irmãos ali, ou aqueles homens que duvidavam do apostolado de Paulo. Então ele diz, olha, eu tenho a mesma autoridade dos homens do Antigo Testamento e a mesma autoridade dos apóstolos do Novo Testamento, que vocês entendam que eu posso mandar uma carta a vocês e eu posso mandar Tito também para me representar. Portanto, Paulo aqui mostra toda a sua autoridade para falar aquelas igrejas por intermédio de Tito, não é? E note a importância disso, irmãos. Como eu disse, era uma igreja bagunçada, era uma ilha bagunçada. E imagina uma situação bagunçada. Vamos criar aqui uma situação mais clara para que a gente entenda. Imagina um ambiente onde todo mundo está falando junto. Ninguém consegue se entender. Não é? Parece conversa de mulher. Conversa cruzada. Né? Não dá para entender, não dá para saber quem começa, quem termina. Você começa o assunto, outra está no meio, outra emenda, daqui a pouco fala outra coisa. Mas aí quem vai botar ordem nisso? É necessário que alguém levante com autoridade, para resolver o problema. Então, diante de uma ilha de 100 cidades, com muitas igrejas, para Tito preparar presbítero em cada igreja ali, era necessário alguém chegar e falar, e dar uma ordem de comando. Olha, eu tenho autoridade para que vocês agora ouçam, né, o que eu vou falar, e eu coloco essa autoridade, digamos assim, em Tito. Então é alguém que, diante da bagunça, trazia autoridade para si e mostrava que ele deveria ser ouvido. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, essa autoridade era com humildade, porque ele deixou claro que ele era, olha a palavra que ele usa aí, escravo, servo, e que a autoridade que ele tinha não era dele mesmo. E o que ele ia falar não era fruto da inteligência dele, não era fruto do raciocínio dele, mas de Deus Pai e de Jesus Cristo. Essa é uma espécie de autoridade humilde. Ao mesmo tempo que ele mostra qual é a procedência dele, no sentido de que ele tem a mesma autoridade dos antigos e dos apóstolos, ele fala, mas ainda assim, eu sou homem e essa autoridade é derivada de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele equilibra a autoridade e a humildade. Ele equilibra a liderança com servidão. E em seguida, Paulo mostra duas finalidades dessa carta aí no início. Primeira, veja, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Então, Paulo objetivava promover a fé daqueles cristãos das várias igrejas de Creta, promover no sentido de fundamentar cada vez mais a fé dos eleitos de Deus, daqueles que foram eleitos, escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. E esses eleitos, apesar de eleitos, precisavam e precisam ser alimentados e exortados. E é o que Paulo faz, porque, em segundo lugar, ele vai finalizar dizendo, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Olha só que interessante que Paulo faz aqui. Primeiro, Paulo fala da grande doutrina da eleição no início, que, quando propagada, muitos podem não entender, como não entendem até hoje. E sempre acham que, se Deus elegeu antes da fundação do mundo, se Deus escolheu, então tudo está determinado, está pré-determinado, predestinado, então eu não preciso fazer nada, não preciso me preocupar com nada, mas Paulo nunca deixou isso acontecer. Os irmãos vão perceber isso aqui pelo menos 2 vezes aqui.
Nunca deixou isso acontecer. Pois logo em seguida, olha o que ele fala. Ele fala, não se esqueça da piedade. E mais do que isso, ele fala da importância de unir piedade com conhecimento. Note o que ele fala. E o pleno conhecimento da verdade segundo o conhecimento. Conhecimento da verdade, isso é doutrina, teologia, intelectualidade cristã, mas com piedade, santidade, pureza, bom procedimento. O ponto é o seguinte, irmãos. Ali em Creta, como eu disse, tinha muita mistura de crenças e, consequentemente, mau comportamento. Por isso, Paulo fala do conhecimento da verdade. Não das muitas crenças, mas da única crença. Ele começa primeiro falando, vocês são eleitos de Deus. E aí, se alguém pensasse, ok, então não vou viver de forma piedosa, depois Paulo vai e fala, mas isso não significa que vocês não tenham que se santificar e serem santos. Porque o Deus que determina tudo não elimina a liberdade e a responsabilidade humana. O mesmo Paulo que fala aos eleitos de Deus, Deus que elegeu antes da fundação do mundo, no verso seguinte ele já vai e acaba com a graça, digamos assim, das pessoas que não conseguem entender. Mas se vocês não perseverarem, vocês vão evidenciar que não são cristãos. Então Paulo traz sempre esse equilíbrio, o equilíbrio inicialmente do líder humilde e agora ele mostra o Deus, não é? Que é aquele que controla todas as coisas, mas ao mesmo tempo fala, olha, vocês precisam viver de forma piedosa. Não descanse na doutrina. Vivam de forma piedosa. E tenham um comportamento que condiga com essa verdade, né? Essa verdade que está sendo dita aí pelo apóstolo Paulo. Isso é importante porque podemos encontrar, irmãos, pessoas com conhecimento profundo da verdade, conhece Bíblia de trás para frente, conhece teologia à vera, sabe grego, sabe hebraico, aramaico, exegese, hermenêutica, tem uma oratória excelente, cativante, não é? Podemos encontrar pessoas assim, mas essa pessoa ser uma pessoa impiedosa. Uma pessoa que a gente fala é cabeçona, sabe muito de Bíblia, mas é ímpia, impiedosa, sem amor no trato para com o próximo, que tem uma linguagem torpe, fala palavrão, comete muitos pecados sem se arrepender. Então, saber a Bíblia não significa nada se isso não andar junto com uma vida santa e reta. É isso que Paulo está falando aqui quando ele fala bom procedimento com piedade. Bom procedimento com piedade. E, por outro lado, há também aquelas pessoas, e creio que hoje é a maioria, que se dedicam apenas a uma vida mais espiritual e negligenciam o estudo teológico. Não é? Existe muita gente hoje que tem preconceito com teologia. Quando começa a falar assim de forma mais teológica, mais termos técnicos, ensinar termos doutrinários, as pessoas já dão um pé atrás e acham que, não, isso aí não vai edificar a igreja, eu quero poder, eu quero fogo, né? Eu quero aquilo que vai mexer, vai fazer eu ficar arrepiado, vai fazer eu me estremecer, não me fala de doutrina. Então, veja como que o tempo todo, na história da igreja, as pessoas sempre vão ou para um lado, ou aquela pessoa que só quer doutrina, só quer teologia, só quer saber de termos técnicos, e não quer saber nada de vida piedosa. E, por outro lado, temos aquelas pessoas que só querem espiritualizar tudo e, quando chega algo doutrinário, já dão um pé atrás. É o mesmo erro. Deve receber a mesma crítica. Não é? Geralmente, essas pessoas dizem, mas a letra mata. Não sei se os irmãos já ouviram isso. A letra mata. E realmente mata, porque mata, inclusive, a interpretação de língua portuguesa, e a interpretação da exegese do texto, porque a letra ali tem significado de lei, a letra como lei. A lei, ela condena, mas Cristo salva. Ali não tem nada a ver com língua portuguesa, com estudo teológico, ali tem a ver com aquela lei do Antigo Testamento, lei mosaica que mostrava os homens são pecadores. Portanto, a lei, essa é a interpretação, a lei mata, de fato, mas a graça está aí
para vivificar, para salvar vocês. Então as pessoas usam até textos equivocados, já mostrando que elas não gostam de teologia justamente porque não entendem nem o básico da teologia. Então veja, irmãos, é o mesmo erro do extremista. É tão errado quanto o que sabe teologia, mas é impiedoso. É por isso que Paulo diz: e o pleno conhecimento, teologia, da verdade, teologia segundo piedade, espiritualidade. As duas coisas. Paulo sempre traz o equilíbrio das coisas. E isso aqui está equilibrando com o que ele falou anteriormente. Vocês são eleitos de Deus, escolhidos antes da fundação do mundo, mas não descansem nisso. Piedade. Porque o que vai evidenciar que vocês são eleitos é uma vida pia, uma vida santa diante de Deus. Aquele que lê e fala, sou eleito, vou cruzar os braços, vou descansar, é porque não entendeu e não é, provavelmente, um eleito de Deus. Verso 2 diz assim: na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. A questão principal aqui é que tudo aquilo que foi dito no verso 1, ou seja, a autoridade de Paulo, seu apostolado, a fé dos eleitos de Deus, a união da teologia com a piedade, repousam nessa esperança do verso 2, a esperança da vida eterna. E a maior garantia é que esse Deus que prometeu não pode mentir, né? Porque não é homem, pecador, para mentir. E é digno de confiança. Então Paulo diz no verso 2 que podemos ter uma esperança na vida eterna, porque quem prometeu foi Deus. E a nossa esperança tem um fundamento eterno. Porque veja como Paulo finaliza o verso. Prometeu antes dos tempos eternos. Essa salvação, irmãos, não foi planejada a partir da queda do homem. Como as pessoas dizem, né? Jesus não foi um plano B. Deus não pensou depois da tragédia, da queda, né? Tragédia entre aspas, Adão pecou. Nossa, o que eu vou fazer agora? Plano B. Jesus chega aí, não foi assim. E tem gente, eu estou falando de uma forma que parece uma caricatura, mas tem gente que pensa assim, irmãos. Tem gente que após a queda, Jesus vai resolver os problemas agora da humanidade. Chega aí. Não, a Bíblia vai dizer que o Cordeiro estava morto antes da fundação do mundo. Antes de Adão vir, antes de tudo ser criado, a Bíblia vai dizer o quê? O Cordeiro estava morto antes da fundação do mundo. Então Jesus não foi plano B. Deus não pensou depois de uma tragédia o que poderia fazer e depois decidiu não. Paulo diz que tudo já foi milimetricamente planejado por um Deus infinitamente sábio e bom. Ele prometeu antes dos tempos eternos, é o que ele diz aí, antes da fundação do mundo, de uma tal forma que tudo coopere para a glória de Deus e para a alegria e salvação dos eleitos de Deus. E é nessa esperança que o cristão descansa, diz o apóstolo Paulo, num Deus que tem tudo sob controle e que garante que nada vai frustrar os planos de Deus. Porque, convenhamos, irmãos, se a Bíblia dissesse que existe alguma coisa que está fora do controle de Deus, o que você ia pensar? Você está passando os seus problemas, não é? Nós oramos a Deus, chegamos aqui para fazer uma oração. Mas se a gente orasse diante de uma Bíblia que fala assim, olha, mas tem coisa ali que Deus ele não tem o controle daquilo, a gente ia ter vontade de orar? A nossa oração é baseada num Deus que controla todas as coisas, não é verdade? Porque se a gente orasse para um Deus que controla determinadas coisas, mas outras não, qual é a base para que a gente ore se a gente não sabe se aquilo que a gente vai orar está no campo onde Deus não controla? Então, o Deus que não controla, na verdade, traz tragédia à humanidade, traz desesperança, traz ansiedade, porque se eu descubro que Deus é aquele Deus que está lá olhando, de braços cruzados, e olhando o que está acontecendo, eu fico desesperado. Porque o que pode acontecer daqui a pouco está no meu controle, isso é terrível. Entende? É terrível saber que o que pode acontecer daqui a pouco e amanhã, depois de amanhã, está nas minhas mãos, porque, nossa,
que nós somos capazes de fazer por nós mesmos se o Espírito Santo não tiver no nosso coração, nos levando a uma vida de santificação, nos freando algumas vezes, não é? A gente sabe disso, então é um descanso para qualquer cristão saber que esse Deus controla a humanidade antes da fundação do mundo, como Paulo explica para aqueles cristãos de Creta. Não é? Então, essa é a esperança. Por isso que Paulo fala, essa é a esperança de vocês. É o que dá descanso a vocês. E na sequência, no verso 3, Paulo mostra que tudo que Deus planejou se concretiza e realiza no tempo e no espaço. Veja o verso 3. E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Ou seja, em tempos devidos. As coisas foram acontecendo de forma progressiva, pelo andar da humanidade, no tempo planejado por Deus. E qual foi, irmãos, o meio que Deus planejou para a salvação desses eleitos? Paulo vai dizer aí em seguida, olha, manifestou a sua palavra mediante a pregação. É o que Paulo fala em Romanos 10, que a fé vem por ouvir a pregação do Evangelho. E mais uma vez, Paulo não permite que ninguém diga que já que há eleitos não precisa pregar o Evangelho. Paulo que traz o equilíbrio da doutrina o tempo todo, ele rememora, ele volta agora àquilo que foi dito em Romanos capítulo 10. Note, irmãos, o cuidado com cada palavra, com cada frase que o apóstolo Paulo profere aqui, para que ele possa colocar a doutrina amarradinha, para que ninguém possa interpretar mal. E aqui ele mostra que a soberania de Deus não anula, mais uma vez, a liberdade humana, porque ele diz assim, tem que haver pregação da palavra de Deus, pregação a todos, como diz a Bíblia, ide e pregai o Evangelho a todos. A eleição pertence a Deus, não pertence a vocês humanos. Isso é da esfera divina, não é da esfera humana. Com relação a isso, Paulo vai dizer, não é? Pela pregação. Deus decidiu que a eleição fosse por meio da pregação. Se não houver pregação, não há salvação. Salvação pertence a Deus, Ele vai salvar quem Ele quer, mas nós não temos que nos preocupar com isso. Nosso chamado é pregar a todos como se todos pudessem ser salvos. Porque no fim, os eleitos de Deus sempre ouvirão a voz do seu pastor e vão reconhecer, essa é a voz do meu pastor, e vão ouvir, vão se render. Né? E os condenados, os lobos, como usando a linguagem de João, vão sempre ouvir e não vão reconhecer como a voz do seu Senhor, vão recusar e vão negar. Pois, como diz a Bíblia, né, muitos vão ser chamados, apontando o quê? Que a pregação tem que ser a todos, mas poucos serão os escolhidos, mostrando que, no fim das contas, é Deus que escolhe seus eleitos. E, para confirmar isso, Atos 13:48 vai dizer, né, os gentios, ouvindo isto, alegraram-se, ouvindo o evangelho da pregação, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor. E agora que vem. E creram todos quantos haviam sido destinados para a vida eterna. Perceberam? Creram os que haviam antes sido destinados para a vida eterna. O que vem primeiro? A destinação, a eleição, e depois a fé. Creram todos que haviam sido destinados. Mas quanto a nós, nos compete apenas, como foi feito ali em Atos, né? Pregar o evangelho a todos. E não é da nossa esfera
ficar tentando descobrir, fulano é eleito, fulano não é eleito, eu sou eleito, e se dizer uma esfera especial, isso não é do âmbito humano, isso é do âmbito divino, é Deus quem lida com essas coisas. Esse é o problema dos homens, quando olham para essa doutrina e querem começar a tirar conclusões equivocadas. Então eu não vou pregar, então eu não vou evangelizar, então eu não vou me santificar, e o tempo todo Paulo fala, olha, se você não faz essas coisas é porque você não sabe qual é o evangelho, você é cego, você não é cristão, diz o apóstolo Paulo. E isso porque, quanto a mim e a você, a Bíblia é clara, vocês devem anunciar o evangelho a toda criatura. Preguem a todos, como se todos os ouvintes fossem ser convertidos. Preguem a todos, desejando ardentemente que todos sejam salvos. Essa é a nossa esfera, essa é a nossa incumbência, isso tem que estar no nosso coração, o desejo ardente, né, de pregar a todos, porque o que Deus colocou nas nossas mãos é o evangelho. E ele fala, agora vai e prega, não fica tentando entrar na minha esfera, isso aqui eu decido, aqui eu só escolhi um meio e coloquei nas mãos de vocês. O meio é a pregação. É isso que Paulo diz no verso 3, que desde antes Deus já tinha escolhido o meio. Qual é o meio? A pregação. E Deus poderia ter escolhido, irmãos, anjo. Não poderia ter escolhido um anjo para pregar? Poderia, talvez teria até menos problema. Poderia ter Jesus Cristo só pregando até hoje, mas ele escolheu a mim e a você, homens pecadores, para que usasse a palavra para pregar a outras pessoas. É um grande privilégio, a gente deve usar isso com muita gratidão. Mas só para fechar esse verso aí, caminhando para o fim, só duas coisas importantes aí, de aplicação interessantes, podemos ver aqui. Primeiro, nós que Paulo diz, Deus nosso Salvador. Isso deve ser destacado, porque sempre que Paulo vai falar, ele vai falar de Jesus como Salvador. Ele não fala Deus como Salvador, ele fala Jesus como Salvador. E aqui ele muda também, assim como ele mudou no início. E Paulo diz que Deus Pai também, então, é Salvador. Ele também participa desse plano da salvação. E aí ele quebra um pouco daquela nossa ideia de que o Salvador é Cristo Jesus. Veja o que Paulo está fazendo aqui. Ele está trazendo um plano da Trindade. O que ele está dizendo é, olha, eu estou levando a vocês um evangelho glorioso, onde eu não quero só mostrar o Cristo glorioso, eu quero mostrar o Deus Pai também Salvador. Não é? É importante isso, porque muita gente às vezes tem aquela ideia meio dividida de que o Deus Pai é aquele Senhor, não é? Meio rabugento, duro, cheio de ira, que apenas pune no Antigo Testamento. Depois, no Novo Testamento, vem um Deus bonzinho, Jesus Cristo, o Salvador. Mas não, quem realiza a nossa salvação, diz Paulo aqui, em última análise, é o Deus Trindade, é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Claro, cada um na sua função, né? O Pai decidindo, enviando o Filho, Jesus decidindo vir e morrer no lugar dos cristãos, e o Espírito Santo convencendo do pecado o coração desses mesmos cristãos. Portanto, é uma salvação trinitária, né? Jesus Salvador, Deus Salvador e Espírito Santo Salvador também. É essa ideia que Paulo quer trazer aqui. E a segunda coisa importante, irmãos, bem importante, aliás, é em relação à palavra, né? Em relação à pregação para que haja salvação. Eu já iniciei e agora eu só quero concluir essa aplicação porque eu acho ela de extrema importância. Desde a fundação do mundo, Deus já decidiu que a salvação ia ser pela fé, né, que seria por meio da pregação do Evangelho. Isso significa dizer que aqueles que nunca ouviram o Evangelho nunca serão salvos. Nunca. As perguntas que surgem, né? E em relação a tribos indígenas, povos não alcançados, como é que vai acontecer? Ora, a Escritura é clara, tanto aqui em Tito quanto em Romanos capítulo 10. Deus escolheu o único meio, pregação de Cristo. Onde não há pregação de Cristo, não há salvação. Mas algumas pessoas, infelizmente,
tentando suavizar o evangelho. Eu não entendo por que as pessoas sentem o desejo de suavizar o evangelho, enquanto os homens não se importam nem um pouco em tentar pecar menos contra Deus, os ímpios. Mas, enfim, os homens nessa tentativa de suavizar o evangelho, eles dizem o seguinte: olha, mas veja, Deus é misericordioso e ele vai tratar de uma forma diferente. É o que mais ouço. Deus vai tratar de uma forma diferente de acordo com o coração das pessoas lá. Algumas pessoas talvez não façam tantas maldades. O que está por trás disso? Salvação pelas obras. Salvação pelas obras, né? Mas a pessoa insiste. Tem tribos aí que Deus ele vai olhar de uma forma diferente. A gente tem que olhar para o lado misericordioso, amoroso de Deus, e por aí vai. Mas olha o que está sendo dito, irmãos. Olha o absurdo que essa pessoa está falando. Em primeiro lugar, ela está falando que Deus ele vai julgar essas pessoas de acordo com as obras, né? Vai olhar quem pecou menos. Aí vai salvar. Já quebra o evangelho da graça. Já acabou com todo o evangelho. Quebrou o evangelho da graça. E depois a pessoa está dizendo o seguinte: olha, é muito melhor que exista uma tribo em que ninguém vai lá pregar. Sabe por quê? Porque pensa no seguinte: se vai ter uma chance, uma forma diferente para eles, é melhor que ninguém vá lá. Sabe por quê? Porque se alguém pisar o pé lá e apresentar o evangelho, acabou. Porque algumas pessoas vão negar, acabou a chance. Então é melhor que nem pregue. Essa visão equivocada que tenta suavizar o evangelho, na verdade destrona o evangelho e acaba com a urgência da missão. Crer, como a Bíblia fala, que só há salvação, né, por meio da pregação do evangelho, faz missão ser urgente, faz a gente tremer o coração ao ouvir a verdade de Deus, de que como ouvirão se não há quem pregue? Não é? A fé vem por ouvir a palavra. Como é que eles vão ter fé se ninguém se levanta e vai lá ouvir a palavra e fica com esse discurso de que Deus vai julgar de uma forma diferente? Não é? Uma coisa difícil de entender, porque ver da forma bíblica faz com que missão seja vista de forma bíblica, faz com que as pessoas olhem para a missão de forma muito mais urgente e fala: é necessário que alguém vá lá, é necessário que alguém vai pregar para eles, porque não há salvação a não ser em Cristo Jesus. E quem acredita que pode haver salvação sem Cristo Jesus, não acredita no Evangelho. Porque a glória do Evangelho é o Cristo crucificado, e o Cristo crucificado sendo apresentado a toda criatura. Por isso que Deus falou, Jesus falou: vá por todo mundo e pregue o Evangelho. Senão ele falaria: fique aí, eu vou julgar eles de forma diferente. Não, ele falou: nunca vai ser pelas obras, vai ser pelo Evangelho pregado. Não é? Então é necessário mostrar a urgência desse Evangelho com seriedade a toda criatura, não é? E pensar nisso seriamente, porque enquanto eu preparei, enquanto eu comecei a pregar até agora, bem provável que alguém que nunca ouviu o Evangelho tenha morrido. A gente está aqui, ouvindo o Evangelho, pessoas salvas, falando de um Evangelho que diz para a gente que nesse exato momento tem tribos, países não alcançados que nunca ouviram o Evangelho. Qual é a chance de salvação para eles? Zero. Se morreu alguém desde o início que eu comecei até agora, inferno. Isso tem que fazer a gente olhar para a missão com muito mais urgência. Muito mais urgência, algo que se acabou, na verdade, nos últimos tempos, não se vê aquela ânsia na juventude de fazer missões transculturais, desejar ir para outros países, porque parece que a mentalidade agora é outra, a mentalidade do estudo, do terceiro, quarto, quinto, sétimo grau, pós-doutorado, é uma mentalidade muito mais voltada para si mesmo, aquela juventude, século XIX, XX, né, que entregava a vida para Cristo, pouco se vê hoje. Hoje se entrega a vida para a universidade, porque o mundo está competitivo, tem que ganhar dinheiro, tem que lutar e tal. E aí o que as pessoas mais conseguem, no fim das contas, é ficar numa cama depressivo. Enquanto os que estão lá na labuta em prol do Evangelho, muitas vezes têm mais saúde do que os que estão aqui morrendo nessa luta desenfreada, translouca, de tentar conquistar o mundo e no fim das contas perde até a própria vida. Não é? Então, uma mudança cultural radical que o mundo diz que trouxe muitos avanços, e certamente trouxe avanços científicos, pessoais, mas
quando a pessoa bota a cabeça no travesseiro, ela vê que não é nenhum tipo de avanço. É uma vida triste, algo que a gente deve pensar seriamente a respeito de como que nós entregamos a nossa vida a Deus. Finalmente, verso 4, vai dizer: a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. No final, que ele coloca o destinatário, né? A Tito. A forma de escrever carta era diferente, né? Primeiro, a pessoa se identificava, né? Eu, o apóstolo Paulo, e depois colocava lá o destinatário. Hoje, quer dizer, no período em que tinha carta, era invertido, né? Enfim, Paulo coloca a palavra, o nome de Tito no final, né? Dizendo que ele era o principal destinatário, Tito, e ele diz, olha, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Isto é, Tito é mais um filho gerado na fé, e aqui ele confirma aquilo que eu falei no início, um filho nascido do alto, né? Por meio da pregação de Paulo. Ele não é um filho de judeu e por isso é cristão, não é da descendência judaica, né? Mas é um filho eleito que nasceu do alto, diz o apóstolo Paulo. E aqui, irmãos, nós podemos sentir um pouco da alegria de Paulo ao ver alguém servindo com zelo, com fidelidade, e esse alguém ser um homem convertido pelo ministério dele. Só para os irmãos terem uma ideia, seria mais ou menos algo parecido com isso. Eu começar a pregar aqui, ter alguém não cristão que entra, ouve o evangelho, essa pessoa se converte, caminha comigo, cresce espiritualmente, mostra chamado pastoral, é enviada para o seminário, a gente anda junto, um acompanha o outro, até o momento que essa pessoa se torna um pastor e é chamado para ir para um outro lugar. Essa é a alegria de Paulo, ao se corresponder com Tito. Por isso que ele fala, verdadeiro filho, alguém gerado na fé, alguém que eu tive o prazer de ver sendo convertido e agora caminha comigo, eu posso confiar o ministério a você tão difícil, Tito. E ele tratava Tito e Paulo com o mesmo carinho, dizendo filho na fé. Por isso ele fala verdadeiro filho segundo a fé. E por fim, a saudação e o desejo final de Paulo, ele diz graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Aqui no final, Paulo volta a falar de Jesus como Salvador, enviado pelo Pai, por intermédio de quem temos a graça e a paz. A graça como a fonte de todo bem, né? Pois nos é dado algo que nós não merecíamos, que é a salvação, e não nos é dado algo que merecíamos, que era a ira e a condenação de Deus. E sendo a ira derramada em Jesus, no mediador, na cruz, agora temos, por isso que ele vai dizer, paz com Deus. Toda vez, irmãos, que Paulo vai dizer paz com Deus, ele não está dizendo essa paz como um sentimento de ausência de tragédias, ausência de guerras. Quando Paulo fala graça e paz, ele está falando do Evangelho. O Evangelho da graça de Deus. E a paz é porque agora o mediador acabou com a guerra. Ele sofreu a ira. É isso que significa quando Paulo fala graça e paz. Não é só um desejo de que vocês sintam paz, se sintam graciados. Não. Em todas as cartas que Paulo fala graça e paz, ele está lembrando sempre o Evangelho da graça que alcançou vocês. Por meio da morte substitutiva de Cristo, agora vocês têm paz com Deus. É esse o sentido de graça e paz aqui, esse é o significado, é o meio da salvação. Era para os cretenses a mesma coisa, para as várias igrejas de Creta, o meio da salvação deles, por meio da graça, e eles agora tinham a paz, e todos eles, como todos nós, precisavam e precisamos sempre voltar a ouvir isso. E toda vez que a gente ouvir graça e paz, a gente às vezes fala, né, muitas vezes sem perceber, mas toda vez que a gente fala graça e paz, a gente tem sempre que lembrar qual é o significado de graça e paz. O Evangelho da graça, que enviou Cristo, e nós alcançamos a paz, porque o Cristo padeceu na cruz, debaixo da ira de Deus, no nosso lugar, e agora nós temos paz com Deus. E para lá, Tito vai para Creta, um homem corajoso, enfrentar aquela situação e levar esse evangelho para eles. E sobre mim e você,
tem a responsabilidade de propagar como os novos Titos, pessoas corajosas, o evangelho da graça e da paz, da graça manifesta na cruz e da paz conquistada na cruz por meio do sangue derramado de Jesus Cristo. Eis aí, irmão, a introdução dessa pequena carta de Paulo a Tito. Eu espero que Deus possa nos ajudar a aplicar o que ouvimos aqui hoje na nossa vida diária, sobretudo, talvez a parte mais importante, esse equilíbrio, né? Não só nessas várias questões teológicas aqui, mas sobretudo esse equilíbrio de piedade com teologia. Essas duas coisas devem andar juntas, porque a teologia vai ser a base para que a gente viva uma vida piedosa. Você pode perceber, as pessoas que mais têm erros na área moral, são pessoas impiedosas, são pessoas que não têm vida de devoção, vida de estudo da palavra de Deus, pois os maiores erros morais têm como base falta de teologia, falta de doutrina. Eu nunca vi nenhum homem e mulher verdadeira estudar a palavra de Deus com amor e depois ela sair daí propagando mentiras, cometendo inúmeros pecados. A consequência natural de quem vai para a Escritura buscando a graça de Deus é andar por aí mostrando piedade, mostrando amor e descansando em Deus. As duas coisas devem andar juntas, que nós possamos pensar nisso e não cair nem para um lado, uma pessoa que só gosta de doutrina, nem para o outro, uma pessoa que odeia a doutrina e só gosta de espiritualidade. Que a gente possa pensar nisso e Deus possa nos ajudar aí nas próximas mensagens.